É isso aí, minha gente, de volta com o nosso terceiro e último bloco, hoje tendo o prazer de receber o nosso amigo Abel Fiorotti, nosso colunista, né, que toda semana, todas as terças-feiras, participa conosco direto dos Estados Unidos, hoje presencialmente, veio rever os familiares e amigos e conversa conosco. Ei, Abel, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudio, satisfação estar de volta aqui, né, na nossa casa aqui na Rede Sim, na estrutura, estou muito feliz, né, em revê-lo, rever o Giovanni, Jardel, todo o corpo técnico aqui da Rede Sim, estou muito feliz. Vim passar final de ano, Natal, Ano Novo, a aqui família, com os né? familiares, né? Minha mãe mora aqui, meu irmão. E também aproveitar a oportunidade para ver os amigos, né? Os Maravilha. amigos aqui, a gente já vai fazer, já tem 4 anos e meio que eu moro nos Estados Unidos. Mas lógico que as nossas raízes estão aqui na Terra. As referências estão aqui, tem que voltar, né? Aí a gente sempre, eu tenho um plano de pelo menos umas 2 vezes por ano estar vindo no Brasil, e além de visitar os familiares, os amigos, e também prospectar alguns negócios. O Brasil está dinâmico, né? Nós vamos falar, já acredito, um pouquinho sobre aliás, tem muito assunto para falar, né, Abel? Isso, Nosso tempo é curto, mas vamos tentar pincelar os mais diversos assuntos. Vamos começar um pouquinho falando sobre a eleição americana. Você que acompanhou de perto lá e é um entusiasta, um pesquisador, um cara que acompanha ali. E para nós aqui do Brasil é uma coisa meio difícil de compreender o mecanismo de eleição americana, né? Sobretudo porque a gente acompanha pela imprensa e não sabe como é que funciona na prática, né? Enfim, está sacramentado, a eleição é do Biden mesmo, não tem essa história de chororô do Trump. Como é que funciona isso na prática? Pois é, houve uma polêmica, né, agora nessa questão da eleição americana. Primeiro é importante explicar que realmente há diferença do processo eleitoral americano com o brasileiro. É muito diferente. É, bem diferente, exatamente. No Brasil, o candidato que tem o maior número de votos automaticamente é eleito. Nos Estados Unidos, o sistema é diferente. O presidente é eleito, de fato, pelo colégio eleitoral. Então, uma eleição nacional decidida estado a estado. Tá? Porque cada estado tem um número específico de delegados que vão votar. Esses delegados são representantes daquele estado. São representantes escolhidos pelo partido que vão dar o voto. Só que a questão é o seguinte, vamos supor, como exemplo, né? A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos, de maior PIB, inclusive. A Califórnia tem 55 delegados que representam os representantes do povo, tanto na Câmara, quanto que é a House of Representatives, e no Senado americano. Nos Estados Unidos, cada estado tem direito a 2 senadores. Então são 50 estados, são 100 senadores. E o restante são os deputados, né, eleitos por cada estado, que aí vai variar de acordo com a população de cada estado, então é proporcional. Se você tem ideia, a Califórnia são 55, quando você soma aí o número de deputados e 3 senadores. A Flórida, você já tem 29 delegados. E, além disso, tem o Washington, D.C., que é a capital, que é o District of Columbia, como se fosse o Distrito Federal, né, um equivalente aqui no Brasil. A sede do governo, né? É a sede do governo central. E os territórios também, que então chega no final com um número aí de 530 se não me engano, 530 e poucos delegados no final que vão eleger o presidente americano. Então, para ser eleito, o candidato precisa ter, no mínimo, 270 votos no colégio eleitoral. Exatamente. Então, por exemplo, Donald Trump perdeu para Hillary Clinton na votação popular. O que isso quer dizer? A Hillary Clinton, em 2016, teve mais votos, cerca de 3 milhões de votos a mais que o Trump. Mas ela perdeu no colégio eleitoral. Significa que o voto da população, de modo geral, acaba que não... Não, mas isso foi feito, isso é constitucional e foi criado pelos pais da pátria. Isso é uma coisa de mais de 200 anos então é difícil mudar. A democracia americana ela é uma referência. É a maior do mundo, as instituições lá são muito fortes, né? E o que eles fizeram? Se o voto fosse simplesmente popular, você teria 6 estados que iam monopolizar o discurso. Exatamente. A Califórnia, Nova York, Texas. Estados mais populosos iam sobressair. De certa forma, é como se fosse o Brasil. Você tem São Paulo, que é muito populoso, você tem determinadas regiões que, de certa forma, levam vantagem, né? Levam vantagem. Inclusive na bancada lá em Brasília, né? Acabam levando em vantagem. Sim, então. Aí isso acaba definindo. Para evitar e para que os pequenos estados tivessem voz, lá os fundadores da pátria nos Estados Unidos... Já pensaram nisso. Pensaram nisso e criaram esse sistema de colégio eleitoral, né, para fazer com que todo o estado tivesse lá
a sua voz, vamos dizer assim. Então, agora é interessante, Abel, porque assim, esse número de delegados aí, claro, o delegado é que define, na verdade, o eleito ou não. Mas dificilmente o delegado vai contra a vontade popular, né? não, ele carrega. Por exemplo, na Flórida, né? A Flórida, o Trump ganhou na Flórida, na eleição. Geralmente quem ganha a Flórida ganha a presidência. Nesse ano, diferentemente, né? O Biden não ganhou e teve, mesmo no colégio eleitoral e na votação popular, mais voto do que o Trump. Mas assim, uma vez que o Trump ganhou na Flórida, os 29 delegados da Flórida vão votar no colégio eleitoral no Trump. Entendi. Entendeu? Ele vai carregar como se ele estivesse carregando todos os votos da Flórida para o vencedor. E é assim que funciona o sistema nos Estados Unidos. É um pouco complexo. Mas é uma democracia. É complexo, assim, né, principalmente para nós brasileiros. Mas vai se adaptando, entender. Né? Mas, assim, no meu caso, que eu já moro lá, acompanho, né? Como você disse, acompanho de perto o processo eleitoral. Já consegue entender já consigo melhor. entender bem e poder analisar. Você vê que o grande diferencial é os estados da cortina lá do aço, né, e do ferro, Exato. do Rush Belt, que eles chamam o cinto ali, o cinturão, que envolve Michigan, Wisconsin, Illinois, aqueles estados ali no norte dos Estados Unidos, onde que a diferença de democratas e republicanos são muito cruciais e que na última eleição deu a eleição para o Trump, cerca de 70 mil votos fizeram a diferença e o Trump ganhou. Só que dessa vez o Wisconsin, Michigan, tudo o Biden ganhou. E aí acabou definindo a eleição também a favor do Biden. Ô Abel, bom, já está definido, só aguardar aí os próximos dias, né, para a posse do Biden, tem todo esse mimimi, essa discussão. Agora, o Trump vinha bem com relação à economia americana. O que houve, afinal, nessa reta final aí? Sim, eu vou citar alguns números, né? Se você pegar o Donald Trump, o governo dele, o Trump fez um bom governo, tá? O Trump está fazendo um bom governo. Do ponto de vista econômico, inclusive, muito bom. Arrojado. Viu? Arrojado. O Trump fez o quê? Ele, lógico, tem algumas posições polêmicas, né? Ele, de fato, ele vai lá e tuita, ele fala muita coisa que acaba desagradando muitas pessoas, mas o Trump fez um governo, eu diria, muito bom do ponto de vista econômico. Ele cortou impostos, né? Ele incentivou o empreendedorismo, então ele trouxe de volta muitas empresas americanas que estavam investindo fora por questão tributária, criando um domicílio fiscal fora dos Estados Unidos, fez com que muitas empresas voltassem para os Estados Unidos. Ele atraiu novos investidores para os Estados Unidos e a economia cresceu. Aí eu vou dar números. Se você pegar em fevereiro de 2020, ou seja, antes de começar a pandemia, os Estados Unidos tinham um índice de desemprego, que a gente chama de unemployment rate, né, o índice de desemprego de 3,5%, que é, historicamente, um dos menores dos últimos 50 anos. Então, os Estados Unidos vinha há 131 meses seguidos de crescimento do PIB. Que bacana. Mais de uma década, entendeu? Os Estados Unidos vinha crescendo mês a mês, economia, pleno emprego, todo mundo trabalhando, ganhando dinheiro, feliz da vida. Eu diria que, se não tivéssemos a pandemia, o Donald Trump seria reeleito com facilidade, com muita facilidade, não teria dificuldade de ser reeleito. Mas aí, na segunda quinzena de março, nós tivemos aí a pandemia, né? E aí, o lockdown, a quarentena, e aí o índice de desemprego dos Estados Unidos, que estava 3,5%, em abril, tá? De fevereiro para abril, chegou a 14,7%, e é um índice para um país igual aos Estados Unidos altíssimo. É muita coisa. Muita coisa. Nós tivemos nos Estados Unidos cerca de 58 milhões de pessoas pedindo seguro-desemprego. Então, é um índice de desemprego muito alto e que afeta, né? Afeta a família, afeta os empresários, afeta a economia. A minha opinião pessoal como analista, eu acredito que a pandemia foi responsável pelo Trump não ter. Mesmo assim, você vê que essa eleição americana, ela bateu recorde de votação. O Trump teve mais de 70 milhões de votos, o Biden, se não me engano, 78 milhões na apuração, que demora um pouco, que eles ainda não têm a urna eletrônica, ainda no papelzinho, é uma cédula enorme, tá? Por exemplo, na Flórida, você vota para avaliar o juiz, você tem plebiscito sobre o aumento do salário mínimo, tem a votação para presidente, para os cargos representativos. Então, é uma cédula enorme, é um livro que a pessoa tem que preencher. Grande e lá relatório. Há também essa polêmica de o cara poder votar através do correio, levar para casa, responder com calma e colocar a cédula no correio, que é a grande polêmica que o Trump, inclusive, tem acusado de fraude, enfim, etc. O correio, já existia esse método em vários estados, não tantos quanto nesse ano, devido à pandemia, então isso ampliou-se. Esse ano, vários estados aderiram ao voto via correio devido à pandemia. Então, os democratas fizeram um trabalho muito forte. Eu acredito que isso foi
por que o Biden ganhou? Um dos motivos é um trabalho muito forte que os democratas fizeram de incentivo, porque lá o voto não é obrigatório. Exato, é diferente. Ele é facultativo. A pessoa vota se quiser, não tem penalidade, não tem nada. Houve uma campanha em massa dos democratas para fazer com que as pessoas votassem de forma segura, que no caso, na opinião deles, seria via o correio. Os republicanos já têm uma tradição de votar no dia. Então havia uma esperança por parte do Trump, mas aí quando ele perdeu a Pensilvânia, ficou um pouco difícil, inclusive a Geórgia, né? Que ele perdeu também, que é um reduto republicano, isso acabou afetando. Houve a polêmica, ele ainda não ele não concedeu, né? A vitória para o Biden, ele alega que tem fraude, mas a verdade é, eu moro lá, eu sei que tem muita gente aí que acredita e tal. Ele entrou com muitas ações, a maior parte delas foram julgadas improcedentes, inclusive na Suprema Corte Americana. Não há, até o momento, nenhuma fraude comprovada que possa comprometer os resultados das eleições. E o colégio eleitoral sacramentou o Joe Biden, inclusive o presidente Bolsonaro já até reconheceu, né? Exato. O presidente Biden como eleito. E agora, no dia 6, o Congresso americano vai ratificar a decisão do colégio eleitoral e dia 20 de janeiro o Joe Biden será empossado o próximo presidente dos Estados Unidos. Eu, Abel, não acredito que há nenhum mecanismo que reverta isso. Por quê? Porque os Estados Unidos é uma economia mais madura, tá? Uma economia de mais de 200 anos. Não tem esse precedente, né? Não há o que se questionar. E as instituições lá são fortes. Os Estados Unidos é um país de instituições fortes. Bem sólidas. Entendeu? A não ser que tivesse algo muito, assim... escandaloso mesmo, que aí sim, mas não houve. Até o momento, não houve. Né? Aí vai falar, não há fraude, então, Abel? Eu acredito que há. Possa ter, sim. Acredito que possa ter. Mas nada que comprometa, entendeu? Pelo menos é o que eu tenho acompanhado, os resultados da eleição. Então, nesse sentido, o provável, assim, a chance do Trump é muito pequena dele reverter. Ele pode vir candidato, no caso, né? Daqui 4 anos, não sei. Mas ele tem uma base muito forte que segue ele. Pois é. Ele tem uma base muito forte e ele fez um bom governo. Mas é democracia. Eu, particularmente, me identifico mais com a linha de pensamento econômica dos republicanos. Eu não voto, né? Eu sou residente permanente nos Estados Unidos, mas eu não sou um cidadão americano ainda. Eu posso até reivindicar esse direito daqui 4 anos e pouco. Mas se eu votasse, a partir do momento que eu for um cidadão americano, eu vou poder votar, eu até diria que eu votaria no Trump. Devido à questão econômica, achei que foram políticas muito bem elaboradas, mas a democracia é a maioria, é o sistema eleitoral. No caso, o Biden é o presidente eleito, nós temos que respeitar. E não há o que se discutir. Exatamente. Né? E é o presidente da América, a instituição, gente. É o que o próprio Biden falou, vamos virar a página. Eu não vou ser o presidente dos democratas, eu vou ser o presidente de todos os americanos. Então eu vou trabalhar em prol dos americanos. É isso que a gente precisa fazer, nos Estados Unidos, no Brasil, é a união das pessoas em prol da resolução dos problemas. Que é só assim que a gente vai conseguir. E os problemas existem aqui nos Estados Unidos e são muitos. Lugar, né? O foco tem que ser na solução dos problemas. Abel, em relação à política externa, há uma preocupação, né? A gente sabe que o presidente Bolsonaro tinha todo um carinho com Trump, os dois eram bem alinhados, o Trump perdeu a eleição, um democrata vai assumir. Você acha que isso pode comprometer ou essa discussão, essa questão política está acima ou está abaixo dos interesses dos dois países? Vamos lá. O Bolsonaro e o Trump se dão muito bem, de fato. Você vê que o Bolsonaro foi várias vezes para os Estados Unidos, foi recebido e com honras. Tá? Exatamente. O Bolsonaro é recebido com honras, ele e a comitiva dele pela comitiva do Donald Chefe Trump. de Estado, são amigos. Quando 2 pessoas são amigas, naturalmente, fazer negócio com um amigo, com a pessoa que você gosta, é muito mais fácil. Criar relações, né, diplomáticas, é natural do ser humano, nós somos um ser social. Então eu diria que as relações diplomáticas Brasil e Estados Unidos estão num nível bom. Mas isso não quer dizer que o Brasil conseguiu também tudo, porque é natural. O Brasil defende o interesse brasileiro e os Estados Unidos vão defender o interesse americano. E é digno, cada um tem que defender o seu próprio interesse. Nada errado em relação a isso. É lógico que o Bolsonaro torceu, como ele deixou isso muito claro, para que o Trump fosse o eleito. Mas uma vez que o Trump não conseguiu, eu penso que o Bolsonaro, acima da preferência pessoal, ele representa o país. Exatamente. A instituição, o nosso país.
E ele tem que colocar isso, né, a side, como a gente diz, né, águas passadas, né? E buscar um estreitamento com o Biden. E o Brasil é um parceiro comercial relevante. O Brasil tem, sim, um peso significativo. As relações Brasil e Estados Unidos, elas têm que se intensificar cada vez mais. Então, o Bolsonaro tem que buscar essa aproximação, sim. Haja vista que o Biden fez declarações polêmicas em debates. Exatamente. Mas eu acho que uma coisa é campanha política, outra coisa é no que nós vamos, na hora de fazer, o interesse da nação, né? O interesse do país. Isso, porque na política as pessoas acabam, muitas vezes, se exaltando e falando coisas que não devem, acaba sendo natural. Depois a diplomacia tem que trabalhar muito para poder desfazer os mal entendidos. E eu acho que o Brasil tem que procurar isso, e eu penso que o presidente Bolsonaro, né, e a sua equipe, sua diplomacia, pelo menos eu, Abel, minha visão é que o Brasil deve sim buscar uma aproximação, porque não é questão do presidente, gente, é questão dos países. Né? O Brasil é a oitava economia do mundo, acima de tudo. O Brasil cada vez mais tem feito grandes negócios com os Estados Unidos, é um bom parceiro comercial dos Estados Unidos. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, a relação ela tem que ser uma relação profícua para ambas as partes, independente da preferência pessoal de um presidente. Sem dúvida. Abel, o nosso tempo está bem corrido aqui para a gente encerrar sobre a Covid, né? A gente sabe que os Estados Unidos lá, milhões de pessoas contraíram, morreram milhares de pessoas também. Graças a Deus a vacina, inclusive o povo americano começou a ser vacinado. A gente aqui está um pouco atrasado. Como é que está essa expectativa? A gente pode vislumbrar dias melhores? Sim. A vacina da Pfizer tem cerca de 96% de efetividade, né? Muito alta. E a vacina da Moderna também 95%. Teve uma operação que é o Warp Speed Operation, que o Trump, diga-se de passagem, financiou e botou muita grana. Do Trump, o governo americano, né? Ele como presidente que, no caso, executou, né? E deu lá a publicação e a verba para fazer essa operação em tempo recorde, diga-se de passagem, um avanço para a ciência. E aí foi aprovado pelo FDA, foi aprovado pelo Sistema de Saúde do Reino Unido, do Canadá, e os Estados Unidos, na segunda-feira passada, já começou a vacinar o país, né? Já começou a vacinar primeiro as pessoas de saúde e os grupos de risco. Tá? E assim, mas a CVS e o Walgreens vão ajudar, são redes de farmácias nos Estados Unidos, muito famosas. A rede privada ajudando os governos. Eles vão aplicar. Inclusive, eu sou cliente da CVS, vou lá regularmente, onde eu compro medicamentos, né, coisa de higiene pessoal. Aí ela já mandou e-mail para a gente fazer um cadastro para ficar na fila de espera. Olha que legal. Como eu sou mais novo, eu peguei, inclusive, o Covid, eu e minha família, nós pegamos, nós fomos acometidos pelo Covid lá nos Estados Unidos, já estamos recuperados, graças a Deus, né, tomamos medicação, já testamos negativo, mas mesmo assim eu vou tomar. Se alguém pergunta, você vai tomar vacina? Eu vou tomar a vacina, já fiz o meu cadastro e a CVS vai chamar assim que estiver disponível. O Trump já garantiu, bem como o Biden, que ela vai ser uma vacina gratuita, né, de amplitude, vai ser aplicada em qualquer farmácia pertinho da sua casa, no caso lá, tanto no CVS quanto no Walgreens, toda a rede vai estar mobilizada. Só a rede do Walgreens vai ter 30 mil enfermeiras já contratadas para ajudar na aplicação da vacina, né? Então, foi aprovado em tempo recorde e, assim, a gente precisa de ter, né, uma vacina, algo. Não podemos viver, no meu ponto de vista, mais nessa questão, né, de pandemia. É muito danoso. O ser humano é um ser social, né, e tem prejudicado muito a questão econômica. Então, que essa vacina seja, né, realmente um ponto final. Lógico, não podemos descuidar, né, sempre se precaver dentro da higiene, na medida do possível, isso é bom de uma maneira geral. Uso de máscara, álcool em gel, etc. Isso, mas eu acho que ela vai ajudar, eu penso, estimativos e analistas que eu li lá nos Estados Unidos, que eu não sou um profissional de saúde, né, mas eu leio bastante, a gente espera que no próximo verão, lá no hemisfério norte... em dezembro, né? Não, aliás, verão lá julho, né? Maio, junho e julho. Espera que no próximo verão a vida já esteja numa normalidade, né? É o que a gente está esperando a partir da vacinação. Eu acredito que até abril a maior parte da população americana já vai estar toda vacinada. Que bacana, gente, essa conversa com Abel Fiorotti, nosso colunista, né, aqui de todas as terças-feiras, está lá nos Estados Unidos acompanhando o ambiente de negócios, né, inclusive orientando investidores que têm o interesse, né, Abel, de investir na economia americana. Pode acompanhar suas redes sociais também, que você tem sempre postado coisas bacanas aí para os brasileiros, né? E quero te agradecer pela presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, aproveitando aí o gancho, né?
Nós estamos lá, eu sou diretor de Advisory Service, serviços de consultoria, né? A gente ajuda empresários, investidores que querem empreender e fazer negócio nos Estados Unidos, da Leary Associates. Pode entrar lá, leary.associates, nosso site. A gente tem escritórios em Miami e Boca Raton, onde eu fico, onde eu moro hoje, no sul da Flórida, 1 horinha ao norte de Miami. E quem quiser também me segue, tanto na Leary Associates, nós temos um canal no YouTube que fazemos vídeo toda semana sobre temas dos Estados Unidos, né, negócios, tributos e etc. Bem como no meu, abel.fiorotti.usa, que é meu Instagram, e o da Leary Associates, que é Leary Associates, lá no Instagram também. E no site, se procurar a gente no Google, tem muito material e estamos aí para ajudar você que tem interesse em saber mais. E quero aproveitar também e falar um pouquinho do meu livro, né? Isso aí. Eu sei que vocês falaram, eu lancei o livro Money, Planejamento Financeiro para Imigrantes. Esse livro está disponível na Amazon, amazon.com.br. Você pode pesquisar pelo meu nome de autor, o nome do livro. Você pode fazer a aquisição do livro, que é um livro para quem tem interesse de mudar para os Estados Unidos, saber como é que funciona lá. Eu falo um pouquinho de como funciona a parte financeira lá nos Estados Unidos. Olha que bacana essa conversa. E as colunas do Abel, que tem toda terça-feira aqui, você também revê pelo nosso canal no YouTube, viu? Abel, obrigado pela participação, pela visita, né, pela presença. Bem-vindo de volta a Linhares e até a próxima, se Deus quiser, viu? Eu que agradeço. Quero mandar um abraço para os amigos também lá da Flórida, tá? De Connecticut, Nova York. Essa turma aí. Pessoal lá dos Estados Unidos que eu sei que acompanha, tá, Cláudio? É mesmo? Eu divulgo os vídeos lá nas redes, nos grupos de WhatsApp. O pessoal tem visto o Sim Notícias, a coluna. Então a gente divulga também na comunidade brasileira dos Estados Unidos. Então um abraço para toda a nossa comunidade, que é a comunidade que tem crescido, né, de forma dinâmica, fazendo negócio. Temos visto muitos brasileiros prosperando em terras americanas, o que é muito positivo. Isso é muito bom. Obrigado, Abel, mais uma vez. Eu que agradeço, um abraço a todos. Também os amigos de Linhares também. E como sempre digo, vamos em frente. É isso aí, minha gente. Obrigado. Acompanhe sempre nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube. Reveja esse bate-papo, compartilhe com quem você quiser. Dê o seu like também por lá, tá ok? WhatsApp 996224547. Até a próxima edição. TV Sim, canal do Espírito Santo.